duas mães aí representando, né, 8 crianças que foram que acabaram sofrendo aí graves consequências com a professora da escola da rede municipal aqui de Birigui. A mãe Milene está aqui nos estúdios da Top FM e também a Elaine. Muito bom dia para vocês, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? Por estar aqui e para a gente comentar aí esse caso, com certeza muito trágico, né? E que com certeza traz aí muita insegurança, não só para vocês, mas como para todos agora que deixa aí os filhos na escola, escola que deveria ser o lugar aonde vocês deveriam deixar na escola e trabalhar em paz, e agora causa aí esse tormento na vida de vocês. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Eu quero, desde já, agradecer a oportunidade, em nome das mães, de ceder o espaço para que a gente aqui junta possa estar falando o relato de tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira do dia 13 de março. Estava falando aqui com a Milene, né, também a respeito da situação. Antes da gente sintetizar essa situação, um caso muito importante que ela comentou aqui é a respeito que ela já teve um problema anterior, né, com a educação aqui na nossa cidade. Não foi nessa escola, não foi nessa gestão, mas ela já teve. Então, quer dizer, é uma família que sofre pela segunda vez com um problema aí na educação aqui de Birigui. Com certeza a gente vai falar sobre esse caso também, que envolveu aí a gestão passada, mas antes de tudo, a gente vai começar aqui falando dessa situação aí do Gene Leite, né, que com certeza foi repercussão aí nos principais jornais da região, né, e que, além de ser repercussão nos jornais, causam aí uma certa, como eu disse, uma certa fragilidade na questão da educação em Birigui. Eu queria que vocês começassem falando como que vocês ficaram sabendo do acontecimento com os filhos de vocês dentro da escola. Bom dia a todos. Quero agradecer também a oportunidade, né, de estar dando a voz, que a nossa voz de mãe não é só a nossa voz, é a voz das crianças. E uma coisa que eu acho muito interessante é que cada mãe ouça seus filhos e que dê essa voz. E eu agradeço por essa oportunidade. E meu filho é uma criança que no Dia dos Pais tinha 9 anos, ele completou agora 10. Quando eu fui buscar ele já na escola, ele já estava assustado e falando comigo o que tinha acontecido dentro da sala de aula. Ele me relatou que a professora, para que as crianças pudessem ir ao banheiro, ele esticava os dedinhos e queimavam com a cola quente. E nisso ela ria muito das crianças, né, de ver a dor das crianças de uma forma muito cruel. E ele me relata até que ficou me impressionou muito que uma das crianças, quando ela colocou a cola quente, ela segurou o shortinho e rasgou, gritando e chorando de dor. Então, isso daí deixou a gente muito impressionado. Então, eu já falei, filho, agora a gente vai sair daqui e a gente já vai dar a volta e você já vai contar tudo isso para a sua diretora, para as pessoas lá. E ele também me contou que ela ofereceu para colocar o dedo dele, só que como ele já sofreu dentro da nossa casa um trauma com professora, com outro irmãozinho, então eu já instruí ele muito a respeito disso, sabe? E tem muitas professoras maravilhosas que passaram pela vida dos meus filhos, mas assim tem essas que a gente fica triste, né, de contar, de ter que falar sobre isso. Então a gente chegou na secretaria, né, imediatamente. Fui atendida pela coordenadora, porque a coordenadora e a vice-diretora, e eu falei que eu queria registrar o que meu filho estava relatando, que era muito grave, que o dedo dele não tinha sido queimado, mas ele tinha sido oferecido para queimar o dedo dele, e ele, por conta de já ter vivido uma experiência dentro de casa, ele falou, eu não quero ir ao banheiro, eu não quero que queimem o meu dedo. E ele falou, mãe, eu só esperei você chegar para mim poder relatar tudo para você. Muito, muito importante essa situação que, logo que você soube, você foi na diretoria. Como que foi o tratamento lá da diretora, da coordenadora, dos responsáveis ali pela instituição? No momento, a diretora não estava, né? Então, estava a coordenadora e estava a vice-diretora. Eu fui tratada com muita, assim,
eles acolheram meu filho, acolheram a mim para ouvir, e eu já fui pegando a folha para registrar. Inclusive, eu já até postei essa folha, né? Ela está nas minhas redes sociais. E a conduta da escola foi excelente, muito diferente da outra conduta. Então, eu me senti segura de deixar os meus filhos ali, porque das outras eu tirei, né? Então, foi uma conduta muito correta. Acolheu meu filho, o tempo todo ouviu, né? E eu escrevi o relato dele. E, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? De ter visto como que eles foram corretos. Ou seja, dessa vez, então, foi diferente da outra vez. Dessa vez foi totalmente diferente. Então, a gente que é mãe, a gente tem que ter paz, né? Para saber que nossos filhos serão protegidos. Antes desse episódio, alguma vez ele mostrou resistência para não querer ir para a escola? Sim. Sim, ele mostrou sim. Ele ficava inventando. Eu fui chamar 2 vezes na escola falando que a barriga dele estava doendo, né? E aí chegava em casa, estava tudo bem. E eu falava, tá acontecendo alguma coisa. Até o meu marido comentou, vê certinho, né? E aí chegava na hora de ir, não, mãe, não sei o quê. Foi 2 vezes, assim, eu não me recordo se foi no mesmo dia da aula, tá? Mas, assim, foi por 2 vezes e faz pouco tempo que ele está lá. Então, ele realmente começou a me chamar para buscar mais cedo e também a não querer ir. E no seu caso, Elaine, como é que foi? O que seu filho comentou com você? Então, Guilherme, eu tenho 2 filhos. O meu mais velho é que busca o menor na escola. Então, a hora que ele chegou em casa, o mais novo, ele tem um comportamento de... Assim, ele chega, ele beija, ele abraça, ele fala, mãe... Eu falo, como é que foi a escola hoje? Como é que foi a aula? Ele fala assim, ai, mãe, a aula foi legal. O dia que ele não gostou da aula, ele fala, foi chata. Mas nesse dia, do dia 13 de março, a hora que ele chegou em casa, ele chegou chutando a porta da sala, ele jogou a mochila no chão, ele chutou a mochila, ele chorava descontroladamente. E ali, eu como mãe, porque sei que os meus filhos, eles têm as discussão dele de irmão, falei, eles brigaram dentro do carro, né? Aí eu falei pra ele, o que foi? Você brigou com teu irmão? E ele disse, não, o meu dedo tá queimando, o meu dedo tá doendo. Aí ele falou, a professora de arte, e não sei o quê. E ele falava tão rápido, Guilherme, que eu não conseguia compreender. Então eu tava entendendo assim, como mãe, que ele tava na aula de arte, fazendo alguma atividade, e que ele se queimou. Era isso que eu estava entendendo. Aí eu perguntei de novo, você se queimou numa atividade de arte? Ele falou, não. Nisso, eu peguei a câmera do meu celular e comecei a gravar. Falei, fala, o que aconteceu? Aí ele começou a falar, eu falei, Arthur, você se queimou? Ele falou, não, a professora de arte queimou o meu dedo com a cola quente. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe quando fica assim aqueles minutos que a sua mente parece que para, o cérebro não raciocina, você fala, não é possível isso, será que isso é real? E aí eu acalmei ele e falei para ele, agora me conta exatamente o que aconteceu. Ele disse, a professora de arte disse na sala de aula que nós só poderíamos ir ao banheiro se a gente desse o dedo para ela queimar. Aí nessa hora, Guilherme, é aquele momento que a mãe não aguenta. Porque ele chorando, ele falou assim, mãe, desculpa. Desculpa, porque eu juro, mãe, eu aguentei o máximo que eu pude, mas eu não consegui. Eu tive que dar o dedo para ela queimar. E aí, Guilherme, diante disso, ele não relatou só isso. Eu trouxe porque eu quero mostrar para você. Isso aqui é a pistolinha de cola quente. Isso aqui a gente usa para fazer criatividade, trabalhos. Isso aqui a gente cria coisas legais. Então ele falou assim que quando ela pegou a cola quente, ela pingou no dedo dele, mas ela não só pingou, ela encostou a ponta. Que estava quente. Uma das mães que a gente tem as fotos que ela mandou, ela não fez aqui, ó, na pontinha. Ela queimou assim, ó. Essa parte aqui todinha do dedo da criança deu queimadura de 3º grau. Você entende? Então, conforme ela colocou, ela não colocava só, ela ria. Porque havia prazer na dor. Meu filho relatou. E aí, Guilherme, durante esse momento que o meu filho estava sendo torturado psicologicamente, torturado fisicamente, ele falou assim pra mim, mãe, aí eu chorei. Eu falei, você ficou com vergonha? Ele falou, eu fiquei, mãe, porque eu chorei na frente de todos os meus amigos. Então, Guilherme, ela expôs o meu filho numa humilhação junto com as outras crianças. E na cabeça do meu filho, aquilo foi uma brincadeira. É como se ela tivesse feito uma brincadeira.
Entendeu? As outras mães que já fizeram as ocorrências, tudo, elas relataram também que os filhos contaram o seguinte: ela chega na sala de aula, começa a dar aula, e num determinado momento que a criança não consegue assimilar, se foi meia hora, 20 minutos de aula, ela lança um desafio e ela fala assim: hoje eu vou trazer para vocês assim um desafio. Eu quero ver quem é a criança mais forte. Como que você faz isso com uma criança? Criança quando você desafia, ela quer. Aí ela pingou no dedo dela, ela fez assim, eu quero ver quem que é o mais forte. Eu vou pingar cola quente no dedo e aquele que aguentar mais é o mais forte. Por isso que o meu filho, nos relatos que ele fala, ele falou: mãe, mas a professora estava brincando. Porque teve criança que deu o dedo porque quis. Você entende? Então, as crianças foram induzidas. E eu tô falando aqui porque eu tenho o aval das mães que estão com a gente para falar. Elas não estão aqui para falar. Devido ao trabalho, devido a outras atividades que hoje, infelizmente, elas não puderam vir. Mas eu tenho aval para falar. O que acontece? A outra mãe, ela relatou que o filho dela não deu o dedo. Mas a professora falou: não, você vai dar. E pegou. Outros, Guilherme, ela pingou a cola. Além de pingar, eu não sei se você já se queimou com essa cola. Não. Ela pegou o próprio dedo dela e apertou. Porque quando você pega a cola quente, você aperta, ela continua queimando mais e mais. E ria. Então, assim, eu tenho uma pergunta, Guilherme. Eu tenho uma pergunta aqui, que fica na minha mente ecoando. Será que ela já levou a pistola de cola quente intencional? Já estava dentro do coração dela fazer isso? Porque não é normal uma pessoa chegar na sala de aula e, de repente, ela tomar uma decisão dessa. Ideia, né? Ela arquitetou, ela planejou. Por quê? Ô, Guilherme, eu não sei se você tem filho. Tenho. Então você sabe que nós, os pais, a gente perde às vezes a paciência, porque a gente sabe como é criança. Sim. Você entende? Sim. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma sala de aula com mais de 30 alunos, pegando fogo. E a própria diretora falou pra nós que era uma aula dela, que a diretora, às vezes, a coordenadora, tinha que ir 3, 4 vezes na sala, porque ela não tinha domínio sobre o 5º ano. Eu posso relatar Pode. algo que o meu filho falou, que eu acabei de me lembrar? Meu filho relata que durante essa brincadeira, né, que ela disse brincadeira, mas foi uma tortura física às crianças, duas crianças, no fundo, duas meninas, se pegaram de grudar nos seus cabelos e ela não viu, né? E eu ouvi lá, quando eu fui fazer o relato, falando que a classe era indisciplinada, né? E, assim, a criança, ela precisa realmente ter alguém olhando ela. Agora, se a pessoa que é responsável, ela está, ao invés de estar exercendo a sua função de educar, né, de ensinar, de cuidar, né, ela, como você mesma relatou, Elaine, uma classe de 30 crianças, e você ficar fazendo esse tipo de coisa dentro da sala e não cuidar, né, porque nós somos obrigados a deixar os nossos filhos, né? E então a gente espera que eles sejam bem tratados, bem cuidados e que haja um adulto ali para poder cuidar das crianças. Então, nesse momento, as crianças se pegaram lá no fundo, puxando seus cabelos, e foram tratadas como indisciplinadas. Mas o que está faltando? Está faltando realmente, nesse caso, as pessoas se portarem como para que realmente foram fazer, né? Se é uma professora, para cuidar dos alunos, para orientar e ensinar. Né? Sim. Infelizmente, nesse dia, meu filho aprendeu a passar cola quente no dedo de uma criança. Foi isso que ele aprendeu nesse dia na escola. E é muito triste. Sim. Pessoas participando aqui nos comentários, né, dando força aí para vocês. E também aqui o Douglas Oliveira perguntou qual escola que foi isso aí. Esse caso, Douglas, foi na Escola Municipal de Birigui, Gene Leite. Gene Leite, que fica ali próximo ao Lago da Raquete, né? Mamma Mia, ali próximo. Então, é a Escola Municipal, então, Gene Leite. Agora, eu queria que vocês comentassem aqui com a gente, além das marcas físicas, né? Porque, com certeza, quando a gente queima, fica uma marca e dói pra caramba. Quando a gente queima já sem querer, né? Qual que foi o impacto emocional que vocês perceberam aí nas crianças? Pode começar. A princípio, no meu filho, ele já teve que recordar tudo que ele passou com o irmãozinho menor, né? Então, isso gerou uma dor muito grande em mim, em toda a minha família. E assim, a gente já duvida, porque a gente já teve um fato de injustiça, fomos tratados como bandidos, né? E não houve realmente um cuidado da minha criança. E, então, ele teve que reviver tudo isso. Então, ele falou: mãe, eu lembrei. Então, assim, isso daí já é algo que é ruim, né? Que é algo que a gente tem que esquecer. Mas serviu de experiência, né?
para ele ali conseguir, mas aí, no caso, teve criança que foi obrigada a dar o dedo, então eu não sei, né? E aí, a outra forma é que ele já estava não querendo ir, né? E agora ele também continua falando que não quer ir para a escola, né? Ele fica com medo, e isso daí é uma sensação que traz para toda a minha casa, não é só para um filho, porque todo mundo ouve a história, todo mundo já vivenciou. Então, a gente recorda ali algo ruim e vive ali o medo de ter que deixar os filhos na escola e eles com medo também de ficar. Entendi. E no seu caso, Elaine? Então, Guilherme, no meu caso, o meu filho, ele de imediato já falou, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero ficar lá, porque, mãe, eu vou lá e isso acontece de novo. E quando, na segunda-feira que eu busquei a secretaria da escola para conversar com a diretoria, eu relatei para a diretora, falei, hoje é dia de aula e a minha criança não quer vir. E ela disse assim, Elaine, nós temos à disposição de uma psicóloga e nós já solicitamos a psicóloga para ela vir trabalhar com as crianças hoje. A partir de hoje ela vai estar trabalhando aí com as crianças, né? E aí eu conversei bastante com ele. E, Guilherme, todo caso que envolve uma agressão, a vítima, às vezes ela tem uma reação de que ela protege aquele que agrediu. É como se criasse um vínculo. No caso do meu filho, ele falou, mãe, deixa pra lá. Não, a professora, ela fez, mas já acabou. Meu dedo já tá curado, ele fala. Meu dedo já curou, já tá bom, mãe. Mãe, deixa pra lá. Então, assim, na mente dele, por ela ser a autoridade, porque assim, Guilherme, eu ensino o filho em casa a respeitar a autoridade da sala, ok? Então, por que ele deu o dedo? Porque ele tinha que respeitar a autoridade da sala e ele queria ir no banheiro. Então, nesse caso, a minha preocupação agora parece que ele não tem nada. Mas, a qualquer momento, esse gatilho vai acionar na cabeça dele. Então, Entende? mas em qual momento que ele disse para você deixar isso para lá? Ele já tinha ido para a escola algum dia ou não? Foi? Não, na segunda-feira, depois disso, que começou uma repercussão, porque a gente procurou a delegacia, nós fomos fazer o boletim de ocorrência, eu fui enviada para o ML, né? Fui com ele para o ML, fez o corpo de delito, todos os vídeos, porque assim, no momento em que tudo aconteceu, eu filmei tudo. Porque na sexta-feira aconteceu e eu só pude ir na segunda-feira. Fui orientada a ir na segunda-feira no DP, né? Fui no Morumbi. Então, nesse aí eu filmei tudo. Aí na segunda-feira, que eu orientei ele, conversei, falei para ele que aquilo era um fato isolado, que a professora não estaria lá, que ele podia ir, os amigos dele estavam esperando ele, que ele tinha que ir para ele estudar, e ele aceitou. Aí ele foi para a escola, a psicóloga foi, ela fez um trabalho com eles, e quando ele chegou, ele falou, mãe, a aula foi muito legal, a psicóloga foi legal, e aconteceu isso. A partir daí ele falou, mãe, deixa, porque já tá tudo bem, eu e os meus amigos estão bem. Porque para você ver, Guilherme, a mente dele assimilou que é uma brincadeira. E que a professora já não ia estar mais lá, então tá tudo certo. A mentalidade de uma criança de 10 anos, ele não sabe o que é um crime. Ele não entende o que é um crime. Entende? Conforme foi indo a repercussão e a coisa foi andando, os amigos foi contando os relatos dele, agora ele está começando a entender que esse caso é muito sério. É muito sério. Entendi. Bom, a gente já falou aí sobre a questão da direção, né? Vocês disseram que a diretora não estava na escola na sexta-feira, que inclusive hoje faz uma semana dos fatos, né? Foi sexta-feira passada. Uma vez que ela não estava na escola, na segunda-feira, vocês voltaram na escola ou não? Eu sim. E aí? Porque as mães que conseguiram falar com a diretora, falaram com ela na sexta. Ok? Eu já não consegui. Mas falaram como com ela na sexta? Na sexta ela não estava na escola, assim, né? Não, porque assim, a escola ela tem um grupo, cada sala tem um grupo. E como eu não pude participar da primeira reunião que eu estava trabalhando, então eu não fui anexada no grupo. Ok? Então eu não estava com o contato da professora da sala e nem o contato da diretora. As mães que estavam na reunião têm o contato, porque a diretora ela dá um número particular pra gente. Então, essas mães, inclusive a Carol, que estava comigo na última entrevista que a gente deu, a Carol ligou diretamente para a diretora. Diretamente para a diretora. Ela estava a caminho de casa, porque já tinha dado o horário dela. Não é que ela não estava porque ela foi negligente, é porque deu o horário dela de trabalho. Então, ela estava a caminho da casa dela, porque ela não mora em Birigui.
Ok? E no meio do caminho, quando a primeira mãe ligou, ela falou, não é possível. Porque o nosso cérebro, até assimilar, aí automaticamente começou a encher um monte de mensagem. As mães começaram a mandar mensagem do que estava acontecendo. Aí que ela entendeu e foi ligar e conversou. E aí ela viu que era real. Na segunda-feira, a diretora já estava à nossa espera. Foi eu, a mãe de uma outra criança, junto com o pai do meu filho. E ela falou, hoje eu vou dedicar o meu dia inteirinho para atender vocês, porque eu já estou à espera de vocês. Isso na segunda? Na segunda-feira. Tá. E aí, tudo bem. Essa professora, ela dá que aula? De artes. Ela é assim, ela dá aula de arte. No RUT Pintão, ela dá aula de manhã. E no Genilente, na parte da tarde, de segunda e sexta-feira, ela dá aulas suplementares. Né? Ela dá aulas suplementares. E a sala dos nossos filhos, ela dá aula na sexta-feira. Então, é essa aula que ela tinha com as crianças. Tanto, Guilherme, que se você perguntasse, a gente sabia quem era a professora de arte, a gente não sabia. Porque a professora da sala é uma. E eu gostaria de pontuar isso aqui. E pedir para todo mundo que está nos ouvindo, gente, não crucifica a professora da sala. Excelente. Porque é uma professora excelente. Ela não estava na hora do fato. Porque, assim, quando essa professora de arte sai, Guilherme, quem entra é a professora da sala. Então, já deu um horário. Ela já desce com as crianças para a gente buscar. Então, conforme ela desce, é que os pais começam a pegar as crianças e as crianças começam a relatar. Então, mas essa professora, então, que ela é efetiva da sala, a hora que a outra professora entrou para dar aula, ela não fica na sala? Não, ela disse que as crianças não fizeram nenhum comentário com ela, essa é a fala dela. Que as crianças não comentou nada, isso, né? E também, algo que meu filho falou, que a professora de artes falou para eles... Teve um aluno lá inteligentíssimo, que eu não sei qual que foi, que ele me falou, que ele também não, como ele chegou agora, ele não sabe o nome de algumas crianças. Então, ele falou assim, você quer ser processada? A criança falou para ele, aí disse que ela falou assim, shh, não fala nada para os seus pais, não fala nada para a professora da classe. Eles foram, e foi ameaçado pela professora de artes falando, se vocês falarem, eu vou ferrar com vocês, foi essa palavra que meu filho usou, na próxima aula. Entendeu? Então, eles não falaram para a professora. Meu filho se sentiu seguro de falar. Ele e o seu para a própria mãe, porque eles estavam num ambiente ali, né, que não eram da casa. Essa professora, então, ela também dá aula em outra instituição? Sim, ela dá aula na escola, no RUT Pintão, que é a escola do Crevellaro. Mas hoje, ela já não dá mais aula. Ela está afastada? Sim, a Secretaria de Educação já emitiu uma nota dizendo que ela está afastada. A Prefeitura também emitiu uma nota já no Diário Oficial que ela está afastada aí no início de 30 dias para se apurar os fatos e a Comissão de Ética já está apurando esses fatos. Então, Guilherme, o nosso pedido aqui, pai e mãe, você que está nos ouvindo aqui, pressiona, vai na escola, vocês que têm crianças no RUT Pintão, nós precisamos juntos conseguir que essa mulher seja exonerada. Ela não pode dar aula. Porque o que aconteceu com meu filho, eu não quero que aconteça com o filho de ninguém. Aquilo que nós estamos vivendo agora, Guilherme, a gente não quer que ninguém vive. Guilherme, eu não consigo dormir direito. E não só eu, são relatos das outras mães. A gente chora sem que as crianças vejam. Por quê, Guilherme? Uma mãe, e o que todo mundo fala para nós, é que nós deveríamos ser agressivos. Se você ler os comentários, se fosse com o meu filho, a gente precisa agir dentro da lei. Porque senão, Guilherme, você sabe quem que vai se ferrar? É nós. Aí quem vai cuidar dos nossos filhos, né? A gente espera uma conduta da prefeitura, igual está tendo, né? E a gente espera que haja proteção para as crianças, porque não é um caso isolado, né? Tem várias escolas, vários relatos, inclusive nos comentários ali do meu Instagram, do meu Facebook, vem ali muitas mães reclamando. Então, a gente precisa entender que as crianças estão desprotegidas, né? E que precisam. A gente recebeu uma pergunta aqui através do nosso WhatsApp, perguntando assim, a prefeitura veio saber ou dar algum apoio? Mas, assim, vocês estão falando que a prefeitura deu apoio. Beleza. A Secretaria de Educação, vocês receberam alguma coisa da Secretaria de Educação ou vocês que foram atrás da Secretaria de Educação? Não, nós fomos atrás da Secretaria de Educação. Que dia? Eu fui na segunda, eu fui na quarta-feira, acredito. Tá, e com quem que você falou lá?
Eu não falei com o Williams, né? Que é ele que a gente fala lá. Não, foi uma outra senhora que me atendeu e eu fiz um requerimento, né? Um papel lá, um documento relatando o fato, né? Nós fomos informados através de uma das mães que ela foi procurada e ela disse que o conselho tutelar pediu para que nós pudéssemos ir até eles para poder entrar em contato, para eles disponibilizar tudo que tem de recurso em favor das nossas crianças. Tá. Passado toda essa parte, prefeitura, Secretaria de Educação, hoje a criança está indo na escola ou não? Sim, as nossas crianças estão indo na escola. Inclusive, nós estamos falando, pai e mãe, você que tem filho no Genileite, não pega um fato isolado e coloca a escola como se todo ruim. A escola não é ruim. Foi um fato isolado que aconteceu ali. Para você entender, Guilherme, meu filho está lá desde o 1º ano. Eu nunca tive uma ocorrência, um fato, nada. Você entende? Ali dentro da escola. Isso é bem importante a gente destacar aqui também. Né? A gente não pode generalizar. Né? Eu acho assim, toda profissão tem a laranja podre. Né? Toda profissão tem a laranja podre. Porém, a gente não pode generalizar todos os professores, né? Toda a instituição, porque, afinal de contas, é como eu disse no início, com certeza isso mancha a Secretaria de Educação. Né? Mas também temos que lembrar e ser pontual numa situação que a Secretaria de Educação ela precisa ser rigorosa. Né? Precisa ser rigorosa porque, afinal de contas, este aí é o 2º ou 3º caso, escândalo, vamos dizer assim, que acontece na educação em nosso município. Né? Segunda vez nessa gestão, mas já vem acontecendo coisa aí em outras gestões. Então, precisa sim ter uma situação mais eficaz, né, por parte aí do secretário. Sim. Eu, particularmente, não consegui falar com o secretário. O secretário não atendeu a gente para comentar essa situação. Até porque agora abriu a sindicância, né? Então tem que aguardar também. Só que a gente também não questionou nada com a prefeitura, através da prefeita. Mas eu acredito que a prefeita deve se manifestar aí nos próximos dias a respeito dessa situação. O que também a gente não pode culpar neste momento a gente não pode culpar a prefeita, né? Porque afinal de contas não é ela que está dentro da sala de aula. Não. Então, mas precisamos cobrar uma resposta. Isso. E uma certa, vamos dizer assim, um certo pulso dela com o secretário, né? Que eu acredito que deva também acontecer aí nos próximos dias. Ainda sobre a questão da escola, o que vocês esperam que aconteça aí nessa sindicância, nessa investigação preliminar que a prefeitura está fazendo? Olha, Guilherme, aqui vem o nosso pedido como mãe. A gente espera que, durante essa sindicância, que essa professora seja exonerada do cargo, para que não aconteça novamente com outras crianças. E eu quero dizer aqui, pai e mãe, você que tem filho, no Ruth Pintão, conversa com o teu filho. Pergunta, porque, Guilherme, nós não podemos expor nada. Nome, não podemos dizer a sala de aula que ela dava aula no Ruth Pintão. Então, mãe, pai, pergunta para o teu filho se houve algum outro tipo, porque nós não sabemos se ela agrediu outras crianças, se foi só os nossos, entende? E a gente espera o quê? Que a prefeita, junto aí com a Secretaria de Educação, junto com os vereadores, eu não sei. Gente, precisa ter câmera dentro da sala de aula. Sim. Os pais precisam ter acesso aos filhos. Porque não adianta colocar a câmera na sala de aula e não dar acesso para nós. Porque no caso, exemplo, que na outra escola onde meu filho estava, tinha a câmera na saída da escola. Viu ele correndo para a rua desesperado, viu eu chamando a professora, só que quando chegou na hora, eles sumiram com as imagens, falaram que apagou, porque ali era a prova que eu tinha do que tinha acontecido com meu filho. Entendeu? Então, se nós mães não tivermos acesso aos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente quer ter acesso, a gente não pode entrar na escola, a gente não pode, é como se eles estivessem lá, né? E a gente não tem acesso a nada, o que acontece ali dentro, só o relato deles. E muitas vezes, com uma criancinha de 4 aninhos, não vai ter nem voz, porque vai falar, essa criança está inventando, essa criança. Tem que acontecer, às vezes, com uma criança um pouco mais velha, para que ela possa ser ouvida. Né? Então, e os bebês e as creches, está entendendo? A gente precisa imediatamente de câmeras nas escolas municipais de Birigui, pelo amor de Deus, porque eu não vejo outro caminho.
sabe? A gente entrevistou a diretora da escola Nair Borges Penteado, a Natasha, no início do mês passado, e lá ela diz que tem ela mostrou, né, que tem câmeras na sala, na escola, tal, um trabalho que foi feito por ela lá. Uau. Após que ela teve aí a administração da escola, pegou a diretoria da escola, ela fez bastante melhorias lá. Com certeza a câmera ajuda muito, né? E é uma segurança, tanto para a prefeitura, quanto para a professora, para o aluno e para a família, com certeza. Né? Então, vamos dizer assim, no final das contas, vocês se sentem aí amparadas pela administração? Olha, eu posso dizer até o dia de hoje. Até o dia de hoje, o que a escola deveria fazer foi feito. O que a Secretaria de Educação tem que fazer está sendo feito. A sindicância está aberta. Eu só posso responder essa pergunta, Guilherme, com firmeza na hora que eles emitiram o diário oficial que a professora foi exonerada. Entendeu? E aí, Guilherme, agora eu pergunto. E o depois, Guilherme? Porque nós vamos se sentir satisfeitos com essa professora exonerada. Mas e o depois? É aqui que eu peço a ajuda dos vereadores. É aqui que eu falo em nome de todas as mães que estão com as crianças. Mães, vocês estão me ouvindo? Seja a boca dos seus filhos. É os vereadores que vão fazer as leis. E é aqui que nós pedimos a ajuda. Guilherme, nós não podemos, não tem o poder de criar nada de lei. Mas se os vereadores nos ajudar agora, você entendeu? Trazer as câmeras. Segurança. Eu não tenho a ideia na minha mente o que poderia fazer para melhorar mais. No momento, a gente pensa nas câmeras. Sim. Você entendeu? E outra pergunta, eu não faço ideia quanto vem de verba para a educação, para estar melhorando isso. Ou relata que a diretora, fez a melhoria no Nair Borges, mas ela fez como? Através de festas? Festas. Olha. Eu não entendo isso, Guilherme. É uma piada. Se eu tiver errado, corrige, porque eu sou mãe. Gente, eu sou mãe como todas vocês. Guilherme, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, cuidar de cabelo de filho, trançar cabelo do filho para ir para a escola. Eu tenho que cuidar de tudo. Agora, como que eu vou saber? Como que eu vou saber, Guilherme? Esse dinheiro eu sei que vem, mas eu não sei a quanto. Eu não sei como é que é distribuído. É porque assim, né? O dinheiro que vem da educação, para a educação, na verdade, eu também não sei assim certo, né? Porque eu não trabalho lá, mas vem sim uma verba para a educação, mas tem muita demanda, né? Infelizmente, o que acontece? Vão se amontoando, né? Ah, tem um probleminha aqui hoje, não, deixa para depois. E aí passou-se anos, e essa verba ela não tem um aumento assim tão expressivo. Então, o que acontece? Se a diretora da escola, as pessoas que comandam aquela escola ali, é o que a gente falou, inclusive a prefeita falou isso aqui, entrevistamos também a prefeita, ela falou, aquelas pessoas que estão à frente e faz um trabalho com amor e carinho, entendeu? Que quer fazer algo melhor, consegue. Pode ver que as escolas que têm esse tipo de comportamento, as escolas estão evoluindo. Sim. As escolas que dependem só de verba do governo estão paradas no tempo. Sim. Por quê? Porque não tem como. A verba que vem, o gasto é muito grande, muito maior, entendeu? Muito maior do que se vem para a educação. Então, eu concordo com você, realmente, às vezes é muito delicada essa parte aí, ter que ficar fazendo festa e tal, mas uma coisa que me deixa animado, eu também tenho filho, como eu disse, tenho um filho na rede municipal, graças a Deus nunca tive problema. Com isso, não. Graças a Deus. Com isso, não. De maltratos, não. Mas aonde meu filho estuda, inclusive é onde a Natasha é a diretora, com certeza o trabalho que ela faz lá de arrecadar tal, e ela mostra o que ela está fazendo, é uma transparência, entendeu? E aí isso faz com que os pais colaborem, estejam presentes, entende? Sim. Então, é o que eu digo. Se, né, eu não conheço a diretora do Jenny Leite, mas eu acredito que se for feito um trabalho, ela tomar para ela um trabalho e ter para ela que a escola depende dela para prosperar, né, que com certeza ela pode fazer muita coisa na escola. Afinal de contas, ela é diretora. Dentro da escola, quem manda é ela. Entendeu? Então, se ela fazer esse trabalho, dar transparência aos pais, como a gente disse aqui antes de a gente entrar no ar, o Jenny Leite é uma escola antiga. Entendeu? Sim. Então, quanto mais trabalho ter, quanto mais esforço ter dentro da escola, com certeza melhorias podem acontecer, né? Aí você vai falar assim para mim, mas não pode depender só da festa.
Não. Infelizmente, não. Não. Não pode, dentro da legalidade, não poderia. Mas, infelizmente, a nossa realidade, se não for assim, não vai para frente. Entende? Então, é isso que eu penso, né, sobre a questão da educação. Se a gente tiver lá a diretora, que nem vocês falaram, a diretora tomou aí a atitude, já afastou, através do secretário, já afastou essa professora, né, com certeza aí, como vocês já disseram, afastou também da outra escola. São atitudes assim que vai mostrando que ali tem organização, tem gerência. Isso faz com que outros professores que às vezes têm um pensamento meio errado, né, que pode ali algum dia causar alguma coisa que possa machucar uma criança, a pessoa vai ligar a lanterna, vai falar assim, opa, peraí, aconteceu um negocinho aqui, as mães vieram aqui, entendeu? Fez um auê todo, isso está repercutindo aí em todas as redes sociais, em todos os canais de imprensa, entendeu? Então, assim, a gente acha, né, eu estou acompanhando desde quando começou essa conversa, eu estou acompanhando, e eu vejo que se vocês continuarem unidas, né, falando o que realmente aconteceu, entendeu? Falando o que realmente aconteceu e cobrando uma posição, eu acredito que estão no rumo certo. E assim, já tem aí o apoio da diretora, que é o principal, né? Porque também, se não fosse uma diretora ali de pulso, ela podia falar, essas mães, vamos investigar primeiro, porque também não pode apurar uma pessoa sem ter uma certeza, né? Mas ela não, ela já tomou uma atitude, falou, não, vamos afastar essa mulher daqui para que a gente evite problema, até também para uma segurança para ela, né? Uma segurança para ela. E com certeza, eu acredito que esse é o caminho. Então a questão da gente aqui, da imprensa, este canal, eu também trabalho na Folha da Região, a gente soltou uma nota lá sobre isso, até tinha falado com a outra mulher aqui, eu estou falando com uma outra mãe, para a gente fazer também lá uma entrevista com vocês lá, né, a situação, e explicar. Sempre que a gente fazer algo e explicar, isso aí é o que vai te dar credibilidade e vai te abrir as portas para que vocês consigam aí, de fato, o que almeja, entendeu? Ô, Guilherme, eu gostaria de pontuar uma coisa aqui, ó. A gente foi informado que todo professor tem direito a passar por um psicólogo, que a prefeitura ela disponibiliza isso. Aí a minha pergunta é, em qual momento essa professora de arte ela não buscou essa ajuda? E o porquê? Quais são os critérios? Porque, assim, a gente precisa usar agora isso que aconteceu de péssimo com o meu filho e com os outros. Para quê, Guilherme? Para a gente poder colocar como os vereador ou a própria prefeita, colocar como se, eu não sei, cada 6 meses ou de um em um ano, que ser obrigatório, passar numa psicóloga para ver como que tá o psicológico dessa professora. Porque, Guilherme, não é normal uma professora chegar numa sala de aula com uma postura dessa. Essa mulher tem que estar em algum problema psíquico para ela tomar uma decisão dessa. Sim. E chegaram a comentar com vocês aí o porquê desse revólver de cola quente dentro da sala de aula? Não, ninguém comentou a respeito da pistolinha, porque como é uma aula de arte, a gente sabe que é um material que já é usado para trabalhos com as crianças. Okay? Aí eu quero dizer, ela pegou um instrumento de trabalho e transformou num instrumento de tortura, como uma arma. Tanto que a Nayara, a gente pode falar o nome porque ela tá com a gente, então a gente só pode dizer os nomes das crianças que tá com a gente, certo? Com as mães que estão aí junto, unidas. A Nayara disse que o filho dela falou, mãe, a professora chegou com uma arminha de cola quente. Já vi, na cabeça deles, algo que é algo bom se transformou em uma arma. Sim. E isso daí é algo que nunca vai tirar da cabeça dos nossos filhos, né? Bom, a gente já viu aqui também que o caso já está na Polícia Civil. Sim. Né? Vocês foram chamadas já na delegacia ou não? Ainda não. Ainda não fomos chamados. Acredito que eles vão chamar todas as crianças. E eu não sei dizer. Mas eu acredito, Guilherme, que todas as mães deveriam ser ouvidas, até as que não fizeram o boletim ou a ocorrência. Isso é que eu acredito. Por quê? Eu não sei quais são a motivação. Tem pais que eu conversei que eles falam, não queimou o dedo do meu filho, deixa pra lá.
eles não entenderam a gravidade disso daí. Psicológica que causa numa criança, às vezes a pessoa não entende e ela vai deixando, prorrogando, né, aquilo Sim. ali, aquele sofrimento. Então, eu acredito também que, nesse caso, o município, todos tinham que proteger essas crianças. Então, todas elas teriam que ter esse direito. Independente se o pai ou a mãe vai procurar, a gente sabe do ocorrido, né, e essas crianças precisam de proteção. Precisam ser ouvidas. Eu não sei se isso é cabível ou não é cabível, mas as crianças têm que ser ouvidas. E eu quero deixar bem claro aqui, pai e mãe, você que está me ouvindo, ouve a sua criança. Escuta com essa criança, vê o comportamento dela. Entendi. Entende? Tenha mais comunhão com a escola, com os professores, para que você possa entender o que está acontecendo com o teu filho. Exatamente. Olha, a gente já está caminhando aqui para o final. Chegou vários comentários aqui, a gente não vai conseguir ler todos, é claro, mas a Josi Souza falou, isso não é professor, é um monstro, absurdo. Maria também falou, bom dia, esse monstro não pode dar aula para criança. E agora chegou uma informação aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas o Augusto Solver, ele disse assim, ó, anteriormente já tivemos um pequeno caso com essa professora. Fomos lá conversar com a diretora e praticamente não foi feito nada. Era já para a diretora estar em alerta. No meu ver, a diretora também foi conveniente. Também essa informação é do Augusto Solver. Não sei se ele está falando do Gene Leite ou da outra escola, né? Se você puder dizer aí o nome da escola, ou se você não quiser falar aí nos comentários, mas quiser mandar aqui no nosso WhatsApp, a gente vai apurar e trazemos aí essa informação na segunda-feira. Ele mandou aqui também, bom dia, esse caso não pode passar impune. Graças a Deus, as crianças fisicamente estão se recuperando, mas psicologicamente estão abaladas. Imagino se alguma criança tivesse diabetes ou outra doença. Isso poderia se agravar mais. Fora a insegurança, nós, como os pais, não sabemos se nossos filhos vão para a escola para aprender ou para sofrer violência. Não podemos generalizar, mas só sente a dor quem está machucado. Então, com certeza, é uma opinião aí do Augusto Souza. Vocês conhecem ou não? Não. Augusto, eu vou te fazer um apelo. Procura a gente. Relata para nós direitinho. Tá? Porque se tem mais casos, gente, vamos nos unir. Você mãe, você pai que sabe desses casos, vem com a gente. Seja a voz das suas crianças. Eu quero deixar claro que eu quero convidar todo mundo. Terça-feira agora, às 7 horas, nós vamos estar na Câmara Municipal, ali fazendo uma manifestação, pedindo para os vereadores nos ajudar, nos auxiliar. Então você pai, você mãe, leva os seus cartazes, leva a sua raiva, a sua indignação, transforma isso, ô Guilherme, num ato onde a gente possa fazer pressão agora, entende? Porque, Guilherme, se eu me calar, se a Milene se calar, se os pais se calar, vai morrer isso, Guilherme. Sim. E nada vai ser feito. Igual tem acontecido, né? A gente já está tendo uma recorrência desses fatos e está sendo abafado, né? Então, a gente precisa de agora que abrir os caminhos, que vocês deram essa oportunidade de a gente se unir. Ah, mas eu não tenho filho. Mas você deve ter um sobrinho, você deve ter um neto na rede municipal, você deve ter alguém conhecido, né? Pelas crianças. Sim. É Gustavo o nome dele que você falou? Augusto, eu vou fazer um apelo. Procura o Guilherme. Pede para ele um momento aqui para você falar também. Seja a boca dessa criança que é tua. Por favor, em nome de Jesus, a gente está clamando. Pai, mãe, pede, fala com o Guilherme, gente. Vocês sabem como entrar em contato com ele. Você, mãe, que tem outro caso que está acontecendo e está em oculto, revela isso para todo mundo saber. Para que essa mulher venha verdadeiramente ser retirada e sofrer aquilo que é necessário. Bom, é isso aí. Gostaria mais uma vez de agradecer aí a presença de vocês, né, por estarem compartilhando com a gente todas essas informações e aproveitar a presença de vocês aqui também, aproveitar aí o alto índice de pais e mães de escolas aí, de alunos acompanhando aqui o nosso programa hoje, fazendo comentários, mandando parabéns e tal. A gente quer aproveitar aqui e publicamente abrir o espaço ao secretário de Educação, que eu acredito que ele deve sim ir aos órgãos de imprensa e se manifestar. A gente sabe que ele não pode dar detalhes da sindicância, mas a gente quer saber sobre fatos da escola, sobre fatos da professora antes disso acontecer. A gente não quer saber mais do fato, até porque do fato vocês estão falando. Né? Então, é muito importante que o secretário tome a postura aí e procure, né, seja flexível e aberto aos órgãos de imprensa e se manifeste. É muito importante isso
para a prefeitura, através aí da prefeita Samantha Borini, que com certeza aí deve se manifestar sobre essa situação aí nos próximos dias. Querem fazer algum agradecimento? Falar alguma coisa que não foi falado? Eu quero agradecer primeiramente a você, Guilherme, pela oportunidade, em nome de todos os pais que estão aí junto com a gente, tá bom? Também quero agradecer a você, mãe, a você, pai, que está acompanhando aí com a gente, tá bom? Peço que vocês continuem nos dando força, porque não é fácil acordar todo dia de manhã e ter que levantar, buscar força onde a gente não tem, né? Então eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho e eu espero vocês terça-feira junto com a gente para vocês serem as bocas dos seus filhos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus que ele que sustenta a gente durante todo esse processo, né, que é muito doloroso. Depois a vocês que está dando a voz para os nossos filhos, né? Imaginem as crianças aqui e a gente só sendo voz deles, né, e vocês dando essa oportunidade para eles de se expressarem, né, de serem ouvidos. E quero agradecer também a todas as mães que estão tendo coragem, né, que estão indo atrás, estão ouvindo seus filhos. Muitas vezes a gente ouve, eu vou deixar na mão de Deus. Deus não vem na terra, tá? Deus, ele entregou os nossos filhos para a gente ser protetores dele. Então, Deus não vai descer aqui. Ele precisa das suas pernas, da sua boca, para que você proteja os seus filhos. Então, por favor, né, fica um agradecimento para as pessoas que estão tendo coragem e um apelo para você ouvir os seus filhos. Bom, muito obrigado. Nós ouvimos então aqui o relato de duas mães que vivem a angústia de ver os seus filhos envolvidos aí em um caso que ainda está sendo investigado, mas que já deixa marcas profundas. A emissora segue acompanhando aqui os desdobramentos e reforça que a apuração dos fatos é fundamental para garantir justiça, transparência e, acima de tudo, a segurança das crianças. Qualquer atualização oficial sobre o caso será trazida aqui na programação e você que nos ouviu, fica alerta. Situações de violência ou abuso devem ser sempre denunciadas. Informação também é uma forma aí de proteção. Antes da gente finalizar aqui, só um aviso importante